E viva o Dia do NAC! Gente, boa tarde. Então, vou dar continuidade aqui. Agradeço ao Hugo, ao Alessandro, ao Roberto. Vou chamar também, cadê Lavínia e Larissa, que vão continuar, não? Também nessa conversa que vai se iniciar agora. Peço desculpas para a Agatha e o Bruno. Também convido eles a ligar a câmera e aparecer aqui para a gente poder iniciar. Peço desculpas pelo atraso, mas a gente teve alguns problemas técnicos da exibição dos filmes e isso acabou atrasando a mesa anterior também. Mas fico feliz com a discussão, com a conversa que a gente teve, porque, de certa forma, existem questões e pontos em comum que atravessam, né, as existências, as subjetividades negras, LGBTQIA+, não, sobretudo quando elas, de certa forma, se interseccionam, mas não só. E uma das ideias de botar esse nome, esse título para a oficina, né, Botando o Corpo no Mundo, foi justamente trazer isso, inspirado pela música da Lued Luna, né, chamada Um Corpo no Mundo, mas também pelo mistério do planeta dos Novos Baianos, né, que fala sobre jogar o corpo no mundo, sobre esse mostrar-se como se é, esse buscar-se a si em relação com o mundo, em relação com uma cidade, em relação com outras pessoas que circulam e com as quais a gente está encontrando, se debatendo, se tensionando, enfim, fazendo proliferar todo tipo de afeto e de afecção nesses encontros que também nos formam enquanto sujeitos e também formam os outros, né? E eu acho que o ambiente escolar, o ambiente acadêmico, é um ambiente onde isso acontece o tempo todo, é um ambiente onde muitas vezes isso está se iniciando na vida das pessoas, né? Esse contato com o mundo para fora de casa, esse aprendizado da convivência, esse aprendizado, às vezes dolorido também, né? Do que é viver numa coletividade, e o quanto é importante que a gente fale sobre racismo, que a gente fale sobre as questões vinculadas a gênero e a sexualidade, para que essa circulação dos corpos, para que esse botar o corpo no mundo, para que esses encontros sejam mais positivos e tragam coisas que agreguem mais do que segreguem, né, nessa vivência coletiva e comunitária, enfim. Eu quero... sim, acho que o Bruno ainda não entrou. Espera aí. Estou falando aqui com ele para ele poder entrar. Então, quem mais vai participar dos coletivos LGBTQIA+, do coletivo feminista? Não sei se mais alguém vai participar dessa conversa. Lavínia e Larissa ficaram mais a par disso, e peço que também chamem, convidem as pessoas, caso necessário. Oi, Bruno, boa tarde, tudo bem? Oi, gente. Boa tarde, Bruno, tá ouvindo? Bruno? Oi, Bruno. Bruno, você tá ouvindo? Você nos ouve? Eu acho que ele não está ouvindo a gente, né? Não está ouvindo. Talvez se ele colocar um fone. Ó, já foi pegar o fone. Pronto, beleza.
Oi, Bruno, tá ouvindo agora? Talvez ele não esteja nem vendo o chat também. Talvez seja melhor ele sair e entrar de novo da reunião. Eu tô falando com ele aqui por mensagem. Eu vou pedir para ele tá. sair e entrar novamente, então. Tá bom. Eu só saber que eu tô funcionando, tá dando para me Você ouvir? tá super funcionando, Tá, Agatha. sim. Tá maravilhosa. Aliás, Nada. amei esse nome, Agatha Power. Vou falar sobre ele depois, na hora que eu vou falar. Agatha Power. É uma boa, então, é um bom gancho para a gente apresentar a Agatha e começar. O Bruno já vai tentar entrar de novo, por conta do problema de áudio. Então, eu vou apresentando a Agatha Iris, que é comunicadora, pesquisadora, colunista do Mídia Ninja, entre muitas outras atividades e atribuições, como a presença na Secretaria do Conselho Municipal de Saúde de Cabo Frio, atriz, travaturga, né, Agatha? Acho que você pode, ao longo da sua fala, também trazer um pouco dessas suas atuações. E o Bruno, que já vai entrar, que é ator, professor de artes cênicas, ativista LGBTQIA+, e doutorando em educação pela Unirio, organizador também do Transeducação. O Bruno está entrando de novo aqui. Oi, Bruno, tá ouvindo a gente? Acho que o Bruno não está ouvindo ainda. Eu vou tentar, a gente vai tentando resolver o áudio. Acho que ele não tá conseguindo falar, porque o microfone dele é aberto, mas a gente não... Gente, eu vou pedir para o Bruno vir aqui para minha casa, que nós moramos no mesmo prédio. Eu resolvo esse problema. Vou mandar uma mensagem para ele Tá aqui. ótimo, perfeito. Tá bom. Então o que a gente faz? A gente começa Pode ir a Agatha começando, falando? isso. Pode Melhor, né? começar. A Agatha Vocês faz uma... ouvem? Oi, Bruno. Ouvimos. Ah, é agora que eu estou ouvindo vocês. Ai, que Perfeito. ótimo. Maravilha. Porque o Teams, desculpa, gente, o Teams aqui pelo fone, o som não reproduz, tive que ligar o outro monitor, mas acho que agora vai. Me ouvem? Sim, sim. Tá ouvindo a gente? Agora eu ouço. Ai, Que que bom. bom. Estava aqui um pouco apreensivo, mas eu estava começando a mesa, falando um pouco sobre o nome da oficina, o objetivo da oficina, desse encontro, né? Apresentando você, apresentando a Agatha. Também temos aqui a Lana, Lavínia e Larissa, que são dos coletivos feminista e LGBTQIA+, do Cefet. Prazer. Então, eu passo a palavra para vocês, peço licença para, enquanto vocês estiverem falando, desligar um pouquinho minha câmera, porque eu não estou muito bem de saúde. Então, eu vou poupar vocês dessa visão de uma pessoa resfriada. Mas estou por aqui e vou ligar e voltar para a gente conversar depois, tá bom? Tá certo. Obrigado, Bruno e Agatha, pela presença. Então, passo a palavra para a Agatha. Bom, gente. Só rapidinho, Agatha, é que a Maria Eduarda também vai aparecer aqui, ó. Ela também faz parte do coletivo, tá? Maria Só pra Eduarda, vocês eu não sei se o saberem. João está aí. Quem mais do coletivo que quiser entrar? Bom, Desculpa. gente, nada, obrigada. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa mesa, especialmente com o Bruno. Eu não tinha me tocado que seria o Bruno, mas o Felipe chegou até a me dizer que seria o Bruno, né? Só que eu acabei não lendo o nome da pessoa que ia participar. E depois o Bruno veio me contatar e falou que a gente ia participar da mesma mesa. Aí eu vi a arte, eu fiquei muito felicitada, né? Inclusive, era uma dinâmica minha, o Bruno, eu ir para o Rio, para a gente estar junto, falando, conversando, até, quem sabe, fazer uma performance, né? Mas acabou que as nossas agendas, horários, né, não conseguiram coincidir. E aí, antes de, inclusive, falar um pouco sobre a minha trajetória como colunista, dentro da comunicação, eu queria ler uma poesia minha que eu escrevi para poder abrir a minha fala.
Eu traí o meu gênero, como também a minha sexualidade. Eu traí o pacto da minha família, como também a minha instituição. Eu traí até a mim mesma. Eu não só traí, eu aterrorizei. Eu engoli meu cordão umbilical, comi do pó travesti, a sobra, o resto. Descartada, catada na lata, pura decomposição. Eu me reciclei, foi no lixo. Transmutei meu corpo. Não somente matei o Júnior, como cantam Linda Quebrada e Ventura Profano. Eu me lati, me bati e me matei. No lixo dos gêneros, tive nojo de mim, mas na recomposição transcendi. Foi na lata que eu aprendi a ser, que me perdi de mim mesma e que me perderam de mim mesma. Enquanto a mulher vem da costela de Adão, a travesti vem do lixo. É no lixo que tudo começa a ser, onde descarto de mim o que me impuseram para rejeitar outras possibilidades e impossibilidades. Tola é aquela que pensa e que acha que controla o seu gênero. Eu não controlo a minha travestilidade. É a travestilidade que me controla. Para me entender, precisei buscar em mim corações arrancados, queimaduras, pauladas, tiros e até mesmo afogamentos. O meu orgulho me parece muito capitalista e romantizado. Não tenho orgulho de ser travesti. O que eu tenho é sede incessante em me ser. Para transmutar-me, preciso ceder a minha sede para beber do pó e do resto da minha própria decomposição. Eu me bebo no lixo e me vegeto nas cinzas. Minhas travestralidades me contaram e eternamente vão me contar. São elas que diariamente me fazem travesti, que abriram e abrem os caminhos. Por isso que sempre foi mais do que palavra. É sobre rasgar, quebrar, explodir, dilacerar, parar. Travar para olhar. Transsentir. Minha travestilidade remonta a eus, gestada de diversas travestis. E é por isso que eu reciclo as minhas transestralidades e decomponho as suas e a minha corpa. Estou em processo de minha própria decomposição. Estou no verbo de minha ação e na luz da minha transcuridão. Esse processo, inclusive, de escrever, gente, essa poesia, ela veio a partir de um texto que eu li da Lélia Gonzalez. Ela pensa sobre a africanidade e eu repenso para além da africanidade, para a trava-africanidade, como é que a gente travestiliza o saber ancestral negro, como é que a gente pensa desde a Chica Manicongo, a primeira travesti do Brasil preta, escravizada no Brasil colônia. Tem até um artigo escrito pela Jaqueline Gomes Jesus, que é uma psicóloga, professora do FRJ, preta, né, que fala e que resgata a história, que resgata a narrativa da Chica Maniconga, que foi perdida e muitas das vezes constatada apenas como homossexual. Apagaram a travestilidade ainda hoje em dia, mesmo entendendo que seria ela. Então, a Jaqueline tenta pegar elementos, signos, símbolos, para poder fragmentar, para poder, a partir do pó, a partir do que sobrou, do resto, da cisgeneridade, remontar a transvestigeneridade e dar, inclusive, eu não diria luz, mas transcurecer esse diálogo. E quando eu estava conversando com o Felipe, uma das questões que ele pontuou no áudio é que ele estava pensando a partir da Led Luna, quando ela fala sobre um corpo no mundo. Então, a gente tem que colocar um corpo no mundo. Mas o que é o corpo? Poderia eu ser uma travesti, uma corporalidade? O que esperam do meu corpo? O que esperam da minha fala? O que esperam das minhas narrativas? A Renata Carvalho tem uma fala, que é uma transpóloga, tem uma fala imprescindível que ela diz assim: o corpo da travestilidade chega antes como um outdoor, chega como um muro, como uma jaula, porque os nossos corpos são demarcados socialmente.
E aí eu me lembrei basicamente do que a Lélia Gonzalez fala sobre se a condição da mulher negra é estar no lixo, é ser subalternizada, o que nos resta? O lixo vai falar numa boa. Então a gente precisa entender que a fabulação, no qual é conhecida, é sobretudo uma tática, uma estratégia e um saber ancestral das pretitudes da população indígena, né? Porque quando a gente pressupõe uma fabulação, a gente não está apenas pressupondo uma decolonização de corporeidade, uma decolonização da existência humana, uma decolonização do Brasil e demais países, continentes que foram colonizados, e colonizados para além de uma colonização territorial, cultural, mas uma ciscolonização também, porque os gêneros são colonizados. J. Mombassa fala muito sobre isso, né? Inclusive tem um livro que ela fala sobre plantação cognitiva e ela vai abordando conceitos de como a palavra, inclusive empoderamento, aquilombamento, afro, elas interessam ao colonizador como potencialmente dinheiro, como potencialmente uma troca de moedas, né? O cultivo daquela pessoa pegar a palavra-chave e, a partir daquela palavra-chave, se apropriar daquela cultura para que isso possa gerar capital para ela. E aí, falando mais um pouco sobre isso, quando eu estava falando sobre a questão da colonização, e aí eu estava falando da ciscolonização também, o que eu acho mais interessante, como o Felipe estava dizendo há pouco tempo antes de começar a mesa, que é exatamente pensar dentro do trabalho das artes cênicas, que é algo semicolonial, porque a Grada Quilombo vai falar que o Brasil é uma história de sucesso colonial, além disso, Evaristo vai falar que não podemos encarar as nossas narrativas e as nossas histórias para fazer o senhor de engenho dormir, porque geralmente é o que acontece, né? Muitas das vezes, onde eu estava ouvindo algumas falas das mesas da temática da mesa anterior, e eu vi que estavam falando sobre a questão das histórias, muitas das vezes embranquecidas, né? O corpo negro que consegue chegar a uma demanda de vislumbre midiático, de representatividade, muitas das vezes é um corpo que está entrelaçado a características que podem ser embranquecidas, né? Então, muitas das vezes as nossas histórias são só sobre misérias, as nossas histórias são só sobre dores, sobre subalternidade, e isso é servido como um entretenimento para a branquitude. Na realidade, Evaristo fala assim, nós temos que perturbar o sono injusto desses senhores de engenho. Eu gosto muito quando Evaristo fala sobre isso, inclusive pensando sobre escrevivência. E aí, quando eu digo isso, eu vou lembrar o conceito que Paulo Freire ele vai trazer... Paulo Freire não, mas... desculpa, porque estava voltando o som para mim. Eu pensei que alguém tivesse falado. Eu vou lembrar do que o Boal vai falar sobre pedagogia do oprimido, né? E aí eu vou ler um trecho aqui nesse sentido, da Dodge Leal, de um livro que se chama Teatra da Oprimida. O trecho é o seguinte: uma pedagogia marginal para a cena, por sua vez, ao se opor a esta perspectiva sem fronteiras, assume o lugar fronteiriço do saber e se responsabiliza por exprimir toda a qualidade dos terrenos urbanos cenográficos da sua ação. Prédios, calçadas, ruas, mas também asfaltos, tintas, placas, além de lugares que hostilizam, oprimem pessoas negras, mulheres, velhos, velhas, pessoas transgêneros e outros poucos que acolhem, etc. Assim, velhos questionamentos como: é a cidade que comporta o teatro ou o teatro que comporta a cidade? Não dão mais conta de indicar como situações de liminaridade social se expressarem em movimento. A cena que convoca para o teatro do oprimido, desta maneira, tem como fundamento exibir em detalhe performático como se compõem todos os desafios e resistências de fronteira, sejam os desafios e resistências geográficos, sejam os desafios e resistências subjetivos. O concreto performado em ações faz saltar as suas pedras ao espectador, espectadora.
Temos, então, a partir de uma marginalidade cênico-social que se desenha em pedras, o desdobramento de uma pedagogia marginal em que a performance pedro-fronteiriça é a única maneira de existir. Logo, quando a gente vai pensar jogar o nosso corpo para o mundo, sendo um corpo marginalizado, subalternizado, nós também devemos pensar como é que a gente vai jogar dentro de uma estrutura cênica, dentro de uma linguagem, a marginalidade que compõe a esfera das nossas vidas. A gente não pode, cada vez mais, fazer com que as nossas estéticas sejam embranquecidas, colonizadas. A gente precisa driblar, inclusive, o que a performance cisgênera, heterossexual, faz brincar com as narrativas. Muitas das vezes eu vejo alguns gays cis brancos se apropriando da arte transvestigênero, se apropriando até mesmo de pesquisas sobre essa vertente, sobre essa temática, e lhe atribuindo um autorreferenciamento como se esse corpo fosse meramente um revolucionário das estéticas cênicas, ignorando as epistemologias de mulheres trans, travestis e demais pessoas transvestigêneres, ignorando as suas epistemologias. No caso, o que a gente está tendo aí é uma epistemologia, ou como Bruna Benevides, que é da ANTRA, a secretária de articulação da ANTRA diz, um transepistemicídio, né? E agora, falando a respeito disso, sobre o decorrer, né, do meu processo, do meu trabalho dentro da área da comunicação, a primeira coisa que eu queria pontuar é como a comunicação é totalmente difícil, né? Porque, primeiro, que o modo de se comunicar ele jamais vai ser pensado a partir do meu corpo, a não ser que a comunicação seja uma transfobia recreativa, a não ser que a comunicação seja apenas e unicamente a morte, né? A gente vai criar uma pornografia da dor aí, porque muitas das vezes dentro da comunicação, o que é viabilizado, o que é reproduzido, sempre está dentro de uma estética onde somos mortas, onde apanhamos. E olhe lá também, né? Porque aí a gente tem que fazer o recorte racial, porque enquanto a expectativa de vida de uma pessoa até branca é de 35 anos, a expectativa de vida de uma pessoa até preta é de 28 anos. Isso apenas se dá porque 80% das pessoas trans e travestis assassinadas são negras. São dados vindo da ANTRA, tá, gente? E aí, falando sobre isso, eu gostaria, então, de falar um pouco sobre a minha trajetória. Primeiro que eu sempre gosto de falar as minhas vivências dentro do gênero e das sexualidades. A gente está falando sobre colocar o corpo no mundo. E como é que a gente coloca esse corpo no mundo dançante? A Dodge Leal tem uma fala incrível que ela fala assim, tenho receio de teorias que não dançam. Como é que eu vou colocar a minha vivência para dançar? O que eu acabei de falar aqui para dançar, para jogo, para brincar, né? Porque precisamos considerar que a brincadeira é um sentimento. E eu preciso brincar com a minha estética, com a minha vivência, com o que eu produzo também de teoria, né? E aí, eu era um corpo que antes se identificava enquanto homem cis gay. Depois de um tempo, eu comecei a me identificar como bissexual, porque eu não consegui desenvolver e entender a bissexualidade imposta, a bissexualidade existente na minha corporeidade, só depois de inúmeros questionamentos frente à imposição que a heterocisnorma joga para o meu corpo, e depois, pelas pessoas questionarem, Bi, você é bicha? Voltei a me chamar e a me autodeclarar como gay. Depois de um tempo, entendo a travestilidade existente em mim, transiciono. Quando transiciono, acontece uma coisa muito característica. Eu começo a me ver como negra, porque eu não me via como negra antes da transição. Eu entendi o meu período da racialização a partir do momento que eu transicionei também. E depois que eu transicionei, eu comecei a me entender que não sou hétero, né? Não sou lésbica, sou bissexual. E depois eu comecei a entender que existe uma diferença histórica, sociopolítica, entre pansexualidade e bissexualidade. A partir desses cenários aí, eu comecei a me entender enquanto pansexual. Depois de um tempo, eu comecei a me entender enquanto não monogâmica também. Então, olha as danças
gráficas, geográficas ó, e territoriais que eu passei para poder compreender enquanto uma travesti preta, pansexual, não monogâmica e gorda também, né? Então, tem aí esses lugares. E quando eu começo a compreender isso, eu começo a me potencializar e a entrar e querer trabalhar com a área de comunicação. E eu começo no Instagram dentro de uma perspectiva onde, obviamente, vários nãos eu recebi, né? Várias pessoas que olharam para mim e que disseram assim, não te quero aqui, eu não quero que você esteja dialogando. Quando eu mudei o meu arroba para Agatha Pau, e isso piora, né? Como é o caso também da Giovanna Elidório, que tem trans preta, né? Então, assim, no arroba, sempre quando há algo e alguma coisa relacionada à condição transvestigênero, é mais difícil você conseguir alguma oportunidade. Só que com o tempo eu consegui entender esse lugar de visibilidade, e aí comecei a estabelecer alguns contatos com algumas pessoas, comecei a ser colunista da Exatamente, que é uma página voltada à comunidade LGBTQIA+. Após isso, fui convidada para ser colunista da Mídia Ninja, então onde eu desenvolvo os meus trabalhos também, minhas epistemologias, as minhas produções intelectuais. Também, atualmente, fui convidada para ser colunista da Influência Negra, que é uma página que trata especificamente sobre contextos raciais, obviamente outras temáticas, mas prioritariamente com contextos raciais, né? E aí, com o tempo, dentro da militância, eu comecei a entender a importância de colocar também o meu jogo como ferramenta política, né? Até porque o Paulo Freire fala que toda pedagogia é política. Então, como é que a minha pedagogia ela vai se tornar política? Ela vai se tornar uma pedagogia da oprimida, nesse caso, né? A partir do que a Dodge também fala sobre não ser teatro da oprimida e sim teatra da oprimida, transicionar o teatro para teatro, o que seria o que a gente vai ver aí de pré-transição cênica, né? Enfim, por perspectivas que a gente tira, inclusive a adaptação da cismasculinidade, entre outros fatores assim que eu poderia constatar como hegemônicos. Então, passei por esse processo, eu comecei a participar da direção do Grêmio Síntese, que eu estudo no IFE. Para além disso, eu comecei a ser coordenadora do movimento de mulheres da região dos Lagos, comecei a ser membro do Perifa Zumbi. Além disso, me filiei à ONG Grupos Iguais, que é uma ONG aqui de Cabo Frio. Agora, eu sou coordenadora do movimento de mulheres Olga Benário do Rio de Janeiro, coordenadoria estadual. E aí, eu sou membro também da UP. Enfim, inúmeros fatores que eu fui vislumbrando e vendo que potencialmente eu poderia estar dentro. E aí eu comecei a ver as esferas de comunicação, comissões não, mas de conselhos municipais. Adentrei como primeira secretária do Conselho Municipal de Saúde de Cabo Frio. Lá eu estou debatendo, claro que amplas pautas, mas principalmente as corporeidades e a medicisna. A medicisna seria a cisgeneridade a partir da medicina, a patologização ao corpo trans, um não atendimento, um não lugar, um não pertencimento. Então, lá eu começo a pautar políticas públicas direcionadas à saúde mental, psíquica, à saúde física da transgeneridade. Para além disso, faço parte também do Conselho Municipal de Igualdade Racial de Cabo Frio, que é onde eu pauto de forma interseccional a existência de bichas pretas, a existência de mulheres trans travestis pretas. Só que, mediante a todo esse cenário, eu no dia do conselho, por exemplo, ao invés de me chamar por Agatha Iris, me chamaram pelo nome morto. Eu precisei dar a fala com o meu nome morto. Então, tem sempre essas dificuldades. O nome morto, identidade de gênero, nas redes sociais já fui ameaçada de morte, né? Então, assim, são esses conflitos, essas nuances que, ao colocar o nosso corpo no mundo, nós iremos vivenciar nesse conflito. Então, eu acho que basicamente isso. Eu tenho outras coisas que eu queria falar mas eu vou esperar a pergunta, porque eu acho que vai caber. Eu queria falar depois mais sobre essa questão de trajetória do recorte racial, do recorte gordofóbico, porque, inclusive, para você conseguir fazer determinadas cirurgias, por exemplo, de mastectomia, como corpos transmasculinos ou de homens trans, tem que se passar por um processo onde você precisa emagrecer.
né? Você não consegue fazer. Então, a dificuldade ela não seria apenas financeira para homens trans transmasculinos que são pobres, pretos, periféricos, né? Então, assim, para além disso, também falar sobre o que aconteceu atualmente no Mister Trans Brasil, e dialogar sobre representatividade, sobre a ideia de transhumanismo, sobre o que eu chamo de embranquecigenerização, né? E cistética também, cismaginário, enfim, sobre o monopólio ocidental da beleza, porque é algo que atravessa muito a nossa corporeidade, né? Então, assim, só para começar falando isso, e esses pontos que eu coloquei, possivelmente eu acho que dá para eu encaixar dentro de algumas perguntas. Bafo! Maravilhosa! Incrível, Agatha. Obrigado, viu? Passo a palavra para o Bruno, então, agora. Boa tarde, me ouvem? Conexão aqui. Sim. Conexão, qualquer coisa eu vou correr ali para para minha vizinha ali, me socorrer com a internet. Boa tarde. O que falar depois de Agatha, senhoras e senhores? Boa tarde a todas, todos e todes. É um imenso prazer poder fazer parte de uma mesa que possibilita a conversa, né, dentro de uma escola, né? Isso, para mim, é de uma preciosidade sem tamanho, porque acho que temos aqui nessa sala, nessa mesa, diferentes idades, né? Diferentes gerações, né? Então, eu venho de uma geração em que essa conversa nunca se fez enquanto um aluno dentro de uma escola, né? Escola que é o lugar que reproduz um pouco a vivência do que a gente tem na sociedade, o que a gente vai alcançar a partir de então. Então, ter a possibilidade de, numa escola, exercitar esse diálogo é de uma preciosidade muito grande. Quero agradecer ao Felipe por esse convite, né? Muito obrigado, Felipe, por confiar, né, no que eu vou dizer, nas coisas que eu possa acrescentar junto com a Agatha. Agradeço ao Cefet, obviamente, e agradeço também, não posso deixar de agradecer a Ana Paula Lopes, né, que é uma grande amiga e que vem ensaiando comigo, né, desde algum tempo, algumas parcerias, né, no próprio Cefet, no trabalho que ela vem desenvolvendo, né, enquanto professora de artes cênicas. Então, eu sou professor do município do Rio de Janeiro e do município de Caxias, e nesse meio tempo a gente participei em alguns momentos do Cefet, desse cotidiano, assistindo ao espetáculo Brincadeira, no auditório do Cefet, né? Depois um outro espetáculo, Balinha. Vocês pararam de ouvir também? Bruno, a gente parou. Caiu. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Bruno, você se importa de ligar a câmera? Ou você acha que tem problema por causa da conexão? Desligar a câmera? Não, de ligar, porque a gente não tá. Eu não tô te vendo aqui. A minha tá ligada. Para mim já voltou. Para mim já voltou o rosto do Bruno. Ah, então beleza. Voltou? Peço desculpa, gente. Internet, está chovendo, enfim. E a última vez em que estive no Cefet, numa exposição artístico-interativa atrás de Cidade do Ser, em que tivemos uma mesa para falar de suicídio e LGBTI-fobia, né? Então, uma outra possibilidade de fazer essa discussão com alunas e alunos, tá? Qualquer coisa aqui, vocês me avisem se está ouvindo, se caiu. E agradeço também, quero agradecer às escolas onde eu sou professor e que me permitiram hoje um dia para poder estar conversando com vocês e não precisar estar lá na escola. Faço também um destaque, né, para o título dessa mesa, né, Botando o Corpo no Mundo, uma conversa sobre o gênero. Então, que a gente possa, a partir aqui dos apontamentos de Agatha e dos meus apontamentos, de fato fazer uma conversa, né? A conversa, ela me acompanha desde a pesquisa do mestrado. Atualmente, eu sou um doutorando do programa de pós-graduação em educação na Unirio,
E no mestrado, como no doutorado, eu trabalho com uma metodologia das conversas, né? E aí é preciso que a gente pense sempre sobre isso, né? O que é de fato conversar, né? O que é estabelecer essa ambiência do diálogo em que há escuta de verdade, em que não é uma mera entrevista, né? Em que há principalmente uma possibilidade de não subalternizarmos o que a gente conversa, né? Estabelecemos uma conexão, uma estrutura que seja no mesmo nível entre as pessoas e que a gente possa exercitar a fala, a escuta sensível. Então, o nome desse encontro acho que já me traz a essa reflexão e provoco em vocês também essa reflexão. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória. A Agatha já falou aí que a gente pretendia fazer uma aparição juntos, né? A gente vem conversando há algum tempo. A Agatha, para mim, sempre me ensina muito assim. A gente até essa semana falava desse processo dela de criação. A Agatha produz um conteúdo de excelentíssima qualidade que precisa ser consumido por todos nós o tempo todo. A Agatha, ela traz à tona a questão da interseccionalidade, né, na sua vivência, na sua trajetória. Isso é muito bem colocado e é importante que a gente acompanhe as coisas que ela diz. Eu acompanho para produzir as minhas pesquisas. Então, de novo, Agatha, é um prazer a gente estar aqui. Teremos mais encontros em breve. Eu sou um professor de artes cênicas do município do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias, e aí vou contar para vocês um pouquinho de como é a minha trajetória enquanto professor nessas escolas, né? Como eu venho, de alguma forma, através da arte e da cultura, produzindo essas diversas formas de conversa e de discussão e de como a gente bota esse corpo no mundo, né? Através das nossas trajetórias. Em uma dessas escolas em que eu leciono, aqui hoje a gente tem um coletivo, né? Um coletivo do próprio Cefet. A gente não tem essa estrutura oficialmente com essa nomeação de onde venho com as crianças, mas hoje pensando sobre isso, né? E muito me questionando da escola que eu tive, porque na verdade o que eu tento exercitar o tempo todo enquanto um professor cisgênero, branco e gay dentro da escola é fazer um pouco diferente de tudo que eu não tive lá atrás, né? Então, eu tento, com a minha sensibilidade também, reunir essas pessoas e pensando, então, sobre a questão do coletivo, eu entendi hoje que o nosso grupo de teatro é um coletivo, né? Porque ele parte das suas histórias, é um grupo essencialmente formado por pessoas LGBTs, eu acho que todas elas são, e a gente vem, através das nossas conversas e trajetórias, criando dramaturgias, criando textos e levando à cena as nossas histórias de vida. Digo nossas, porque essa criação é coletiva com essas pessoas, com esses meninos e meninas, e tentando, de alguma forma, transformar a escola, né? A escola que a gente sabe que é bastante ainda assim sexista, que é misógina, né? Que muitas vezes não está preparada para essa discussão, né? Uma escola que é atualmente uma escola feita também de partidarismos, porque a escola é feita das pessoas, né? A escola é esse organismo, então a dificuldade de um projeto com professores e professoras, porque pensam nesse momento diferente, é um momento delicado, de verdade, né? Um momento de profundo extremismo, né? De fundamentalismo que a gente vive, de ofensivas antigênero o tempo todo. Na semana que vem vou fazer uma live também pela Secretaria Municipal do Rio, e há todo assim um cuidado, um controle, mas quais são as palavras que você vai... Eu entendo que seja assim nesse momento, mas a gente não vai voltar mais para trás, não é, Agatha? Porque a gente precisa falar sobre isso a todo momento, né? E entender que é possível a gente falar de gênero, às vezes também sem falar a palavra gênero, né? A escola é um espaço generificado e a gente pode falar sobre isso, fazer educação sexual desde a educação infantil até o ensino médio. E é o que eu venho fazendo nessa minha trajetória, desde quando eu entrei no município. E aí vou à procura de uma formação nesse sentido, porque essas questões formativas
ainda são um pouco ausentes, né, nas nossas licenciaturas, né? Pelo menos na minha, eu não tive uma abordagem que pensasse um pouco essa questão da educação, da diversidade, da diferença enquanto potência nas escolas. E aí eu fui buscando algumas formações, uma especialização, e nesse trajeto, enquanto professor de teatro nessas escolas, eu tive uma aluna travesti, né? Que começa a sua trajetória na nossa escola ainda não se reconhecendo dessa forma, pelo menos não publicamente, e que faz essa transição, essa afirmação do seu gênero com a gente, e num processo bastante violento, bastante difícil, mas que conta ainda com a sensibilidade de algumas pessoas nesse espaço, só que ela é expulsa da escola, né? Ela não se forma ali com a gente, ela é expulsa. Eu ia falar, ela vai embora? Não, ela não vai embora, ela é expulsa, né? As pessoas travestis e transexuais são cotidianamente expulsas desses lugares por diversas questões, pela questão do nome que não é respeitado, pelo uso do banheiro, pela forma com que a escola pensa corpos e corpas ali dentro, e isso me leva para uma pesquisa de mestrado, onde eu vou acionar esse conceito da expulsão cotidiana, que é um conceito que é trazido pela Berenice, e aí trago essa realidade, vou conversar com travestis e transexuais da educação fundamental, e nessa possibilidade de conversa, eu percebo também a luta para reexistir dentro desses lugares, né? Tanto é que o título fica Resistindo para Reexistir, as identidades travestis e trans por entre experiências e memórias com a escola, né? E aí, terminando o mestrado, já entro numa pesquisa no doutorado para falar um pouco do acesso e permanência dessas pessoas no ensino fundamental, no ensino superior, né, na pós-graduação. Pensar um pouquinho como é que essas ocupações provocam a criação de pedagogias outras, né, de transpedagogias, de transepistemologias, e tem uma preocupação esse tempo todo, tanto na pesquisa de mestrado como doutorado, como no meu ativismo também, trazer para a academia, e aí depois acho que a Agatha pode falar um pouquinho da desacadêmica, né, do desacademicizar um pouco a academia, mas o que eu tento fazer com a academia é esse movimento de, ao trazer para o meu texto 90% de autoras e autores trans, porque essa é a minha pesquisa, de alguma forma desacademicizar um pouco isso que já se constitui enquanto ordem branca, cisgênera, europeia, e mostrar o que a gente tem produzido aqui, né, na América Latina, que identidade é essa, quem são as travestis, o que elas estão falando. Então, faço uso de um lugar meu de privilégio, sim, porque sou um homem cisgênero, branco, o acesso para a academia é completamente diferente, mas preciso chegar ali com essas propostas, né? Então, esse é o meu desejo. Então, contando um pouquinho da minha trajetória, não sei se já passei do tempo, a gente ensaia muitas coisas para falar, né? A gente quer dar conta de muitas coisas, mas principalmente provocar vocês para uma conversa que seja bacana. Em se pensando num núcleo de arte e cultura, a gente tem diversas referências, né, o Agatha? A Agatha já trouxe a Renata Carvalho, a Agatha já falou da Dodi Leal, vocês precisam conhecer a Dodi Leal. A Dodi Leal tem um livro chamado Luz Vestir, né? Iluminação Cênica, Corpo Mídia e Desobediência de Gênero, em que ela vai falar do papel fundamental da luz enquanto escritura de gênero na cena teatral. Então, é importante que vocês, enquanto esse coletivo, né, conheçam essas propostas do teatro e da arte através do nosso corpo, né, mas desse corpo que é estigmatizado, que é vulnerabilizado, que é morto, que é assassinado. E trago também uma referência super importante, tem muitas e muitas, tá? Comigo aqui estão falando Agatha, Jaqueline Gomes de Jesus, Sara York, Letícia Carolina, Cel,
Viviane Vergueiro, tanta gente que está falando sobre isso, e a gente tem o dever de conhecer essas pessoas. Mas quem eu gostaria de trazer hoje é a Jota Mombassa, que no Instagram está como Monstra Erratique. Esse é o livro, Não Vão Nos Matar Agora. A Jota, ela nasceu em Natal e ela trabalha entre Fortaleza, Lisboa e Berlim. Ela é uma artista interdisciplinar, como ela se nomeia aqui, e as suas obras derivam da poesia, da teoria crítica e da performance. Por meio da performance, da ficção visionária e de estratégias situacionais de produção, a Jota ensaia o fim do mundo como tal o conhecemos, e a figuração do que virá depois que destituirmos a pauta do colonialismo moderno do seu pódio. Essa é uma obra riquíssima, em que a Jota ela vai descrever em alguns capítulos um pouco da experiência que ela teve numa ocupação dentro de uma casa em Curitiba, né, aqui no Sul, e nessa casa ela vai, por uma semana, um grupo de 10 pessoas se encontrou nessa casa para experimentar modos de fazer, de pensar e fazer performance desde corporalidades inscritas por feridas histórica e socialmente constitutivas do mundo, como nos foi dado conhecer. Então, é fundamental conhecer o trabalho da Jota, entre outras artistas, para repensar esse lugar da arte a partir do que vocês vêm propondo, por exemplo, através dessa mesa, né? Uma mesa que tem um coletivo LGBT, que são pessoas desse universo, né? Entre esse coletivo, né? Entre essa bandeira que não deveria tanto nos separar e mais nos unir, né? A gente tenta reconhecer aí a existência de todas essas pessoas, lésbicas, travestis, transexuais, transgêneras, enfim. Então, como é que esse coletivo pode pensar a arte a partir de então? Também tenho mais coisas para falar, mas eu acho que vão surgir a partir da nossa conversa. Queria mesmo me apresentar, dizer quem eu sou, o que eu venho pensando nos últimos tempos e de que forma a gente, numa conversa, pode nos provocarmos, né, enquanto coletivos, enquanto pessoas que fazem a escola acontecer, né? Como é que a gente está fazendo? E como é que a gente bota, principalmente, esse corpo no mundo, né? Que corpo que pode ser botado no mundo, né? Que corpo é esse? De que forma esses corpos existem? Que corpos que não são colocados no mundo, né? Como é que a gente lida com essas corporalidades? Como é que a gente lida com as feminilidades e as mulheridades outras, né? Principalmente, num recorte mais aqui do que eu venho estudando. Então, agradeço a oportunidade de falar e bora conversar, minha gente. Muito obrigado pela atenção e pela escuta. Eu que agradeço, vocês foram incríveis, assim, realmente vocês têm muito a agregar nessa discussão. E, assim, uma das falas da Agatha me fez lembrar de um fato que que antes da invasão aos territórios, né, por parte dos europeus, né, a América do Norte, né, os indígenas da América do Norte reconheciam 5 gêneros, né? Então isso me faz pensar qual o papel que essa invasão e essa opressão instituída pelos brancos europeus, eles têm impacto no gênero, né, e nas normas que são impostas, tanto de gênero quanto de sexualidade, né? E também, e me veio outra coisa à mente também, que a Amanda Palha, ela pontua muito bem isso, sobre o papel da família, temos que defender a família, mas como, né? O porquê que tem essa frase, né? Então, me fez pensar muito sobre isso, porque a partir do momento que você defende essa instituição família, é justamente ela que é uma grande responsável, né, por marginalizar os nossos corpos, né? Enfim, por instituir esse ciclo de opressão. Então, se você, Agatha, puder falar um pouquinho sobre isso, eu vou ficar muito grata. Para me ouvir? Agora tá dando. Nossa, acho muito importante tudo que você pontuou sobre a questão do gênero, sobre
a cultura europeia, os senhores de gênios brancos que chegaram, né? E o que, para além de uma ciscolonização, porque Vergueira fala muito também sobre essa perspectiva da colonização dos gêneros, né? Mas eu chamo também de uma embranquecigenilização, como eu tinha dito, né? Porque é a partir da branquitude que limita o gênero, e não de uma vivência racializada. O que ocorre é uma higienização, que inclusive desconsidera a América Latina. É por isso que eu tenho, a partir da sensibilidade, tentado pensar a trava-africanidade. Como é que a gente vai pensar, enquanto o Brasil, que é um país que reside no continente da América Latina, como é que a gente vai pensar a nossa cultura como bicha, viado, sapatão? Porque na busca, por exemplo, de se apropriar, por exemplo, somente, unicamente do movimento queer enquanto Brasil, é necessário? Porque Judith Butler é uma referência muito importante para debate de identidade de gênero e sexualidades diversas, né? Só que a gente também precisa entender as produções epistemológicas da América Latina. A gente precisa entender o que a Letícia Nascimento, como bem pontuou o Bruno, fala. A gente precisa entender diversas outras questões, né? E aí agora, falando especificamente sobre a família, que eu achei uma pergunta muito importante, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a família, pedagogicamente falando, ela vai criar uma estrutura de ensino em que aprisiona a condição da corporeidade a estar à mercê do que ela quer. Então, eu vou produzir o meu corpo, eu vou produzir um corpo que eu idealizo para se jogar no mundo. Isso já vai acontecer desde a ultrassom, né? Então, assim, a expectativa que eu vou criar para ser menino ou menina. E existe um debate que vai para além, que traz, inclusive, como pontuação a pessoas intersexo, né? Então, assim, quando a pessoa ela é intersexo, existem pessoas, o que antes chamavam, né, pelo termo pejorativo, que era hermafrodita, antigamente, inclusive a bissexualidade, ela já foi usada como uma forma de patologizar esse corpo pela psicologia, era bissexualizada, a bissexualidade usada num contexto histórico anteriormente, mas quando esse corpo ele vai atender essa característica, eu muitas das vezes também não vou querer me aprisionar a ver o que vai ter na ultrassom. Eu vou ir para o chá de revelação. O chá de revelação ele nasce com várias características. Eu li uma reportagem, não esses dias, tem um tempo, que mostra qual foi a característica possível para fazer esse chá de revelação surgir, né? E a primeira coisa foi que se tratava de uma mulher cis que tinha engravidado, só que anteriormente à gravidez dela, o irmão dela já tinha um filho. Logo, a família não estava tanto feliz para receber outro neto, né? Então, para poder gerar aquele contexto, aquele episódio, aquela situação um pouco mais alegre e confortável para si, aquele corpo vai e fala para a cunhada: olha, eu vou fazer o exame, eu vou te dar. Se for menino, você entra com um bolo azul. Se for menina, você entra com um bolo rosa. Então, daí a gente já vai ver várias características, idealizações. E aí tem uma fala da Erika Hilton que eu amo, que ela fala assim: não é somente a família que oprime o corpo transvestigênero, mas é a transfobia que me faz me perder da minha família, porque ninguém pensa que um filho, filha possa ser transvestigênero. Nasce aquele corpo, mas todo mundo não fala cis, mas fala uma mulher. Então, já vou esperar esse corpo para nascer uma mulher. E aí, dentro da minha realidade, eu vou agora trazer uma perspectiva ao que eu passei para poder transcurecer algumas coisas. A primeira coisa é que eu sempre, quando era criança, eu andava assim, né? Rebolando. E isso é uma característica que não se atribui à masculinidade. E aí que está o pacto social. O que é ser masculino? Quem pode e não pode atrever-se a ser masculino? Quais são as figuras, as linguagens, as performances, as coreografias internalizadas nos corpos das transmasculinidades? Eu posso trazer, principalmente aqui,
como que o capitalismo, por exemplo, ele vai fabricar essa narrativa. Essa narrativa na indústria, eu vou primeiro trazer a indústria do brinquedo, né? A indústria do brinquedo, ela vai favorecer o gênero dentro da infância, do infantil, né? Muitas das vezes. Se é menino, vai brincar com carrinho, se a menina vai brincar com boneca. Eu acho que isso não há a menor dúvida da parte das pessoas. Só que o que isso vai gerar de coreografia no corpo? Que é uma das coisas que eu discuto, né? Sobre cistética, para além de uma estética. Isso vai gerar no corpo da criança, eu nem gostaria de falar criança cis feminina, porque criança não é cis, mas eu estou falando dentro da perspectiva da sociedade fabricando aquele corpo. Esse corpo, ele vai pegar esse brinquedo e vai querer uma boneca. Vão dar uma boneca para essa menina. Porém, essa boneca ela nunca vem sozinha. Essa boneca, inclusive com uma persuasão do capitalismo, vai vir com uma casa. Então, eu tenho primeiramente ali, ensinando para a criança seu papel social como mulher, o que é ser mulher, que é importante eu trazer Letícia Nascimento para dialogar comigo aqui, que ela diz que não é os órgãos genitais que se hierarquizam, é a fabricação desses órgãos que vai gerar uma hierarquização de homem e mulher na sociedade. Então, assim, essa boneca vai vir com uma casa, essa casa vai vir com um quarto, esse quarto vai vir com uma cozinha. Então, você já vai gerando ali o lugar do cuidado da mulher, dona de casa, você vai gerando o papel social de ser mãe ali, e essa criança vai internalizar essa coreografia e vai reproduzir cotidianamente. E aí, para além dessa reprodução, a gente pode pegar o teor da masculinidade produzida e fabricada também, ou até mesmo fabulada, subjetificamente. Esse corpo ele vai receber um carrinho. Esse carrinho, além de um carrinho, vai receber também jogos e brincadeiras de espadas, né? Jogos que geralmente se pontuam serem mais agressivos. E é importante aqui fazer um destaque. Recentemente, a Chimamanda falou numa entrevista que não aceitaria mulheres trans, travestis, não aceitaria não, mas ela falou que não concorda e não vê um impacto positivo, que inclusive vai contra o pensamento dela sobre história única, né? Porque isso é um tipo de história única, terem mulheres trans travestis dentro do movimento feminista, porque nós já tivemos uma série de privilégios. Quando a gente está falando do corpo masculino, de que corpo a gente está falando? É de uma bicha afeminada? É de um corpo, inclusive, que vai apanhar, ser expulso de casa por negar a performance masculina? Eu, por exemplo, fui colocada para andar de um ponto para um outro no corredor durante 4 horas para poder andar que nem uma tábua. A coreografia da masculinidade, para poder não ficar andando assim, como eu disse no início do meu discurso, né, do que eu estava falando. E aí, voltando sobre a questão da fabricação, quando você pressupõe um carrinho, você vai ver como é que isso afeta também socialmente a realidade das pessoas. Por exemplo, por que hoje na sociedade se gera um desconforto e um impacto terem mulheres dirigindo? Por que ninguém acredita na capacidade de mulheres dirigindo? Porque houve uma fabricação na infância onde a mulher não pôde brincar com um brinquedo carrinho, e somente o homem designado a esse corpo, esse carrinho. Então, obviamente, você está gerando ali para aquele corpo, na fase adulta, na fase de desenvolvimento dele, de que o certo é um homem andar de carro, porque houve a fabricação do brinquedo ali do carrinho, né? Então, isso é algo também que impacta muito esse cenário estético, esse cenário linguístico. A gente, dentro dessa pedagogia, a gente ou é o que vemos, ou é o que somos ensinados a sermos. Se eu sou ensinada a ser dócil, o que me resta? Ser dócil. Mas também, em contrapartida, quando eu compreendo esse não lugar e esse não pertencimento, eu quebro essas narrativas, eu quebro esse lugar e eu quebro aquilo que a Chimamanda diz de história única, para poder falar, para fazer aquilo que Evaristo chama de escrevivência, para poder romper aquilo que cada quilomba chama de sucesso colonial, como eu tinha dito. Então, assim, são estruturas, né, que a gente vai dialogando para a gente poder quebrar essa fabricação. E aí, no caso da criança, que eu acho que é muito pouco debatida a temática da criança, porque vai para além do gênero também, né? Do gênero, inclusive, racializado.
Porque todo mundo fala de transfobia, por exemplo, a Roberta Silva foi queimada viva. Teve mais de 40% do seu corpo queimado. Contudo, ela é uma travesti preta em situação de rua. E todo mundo repercutiu esse caso apenas como transfóbico. Mas houve um racismo também. Porque se 80% das pessoas trans e travestis, como eu disse no início, que morrem, são assassinadas, são pretas, e que a expectativa de vida de um corpo T branco é 35, um corpo T negro é de 28, nós também estamos dialogando com o racismo. Então, o que acontece é uma transfobia racializada, né, dentro desse contexto. E aí, para além disso, quando eu falei sobre para além do gênero, eu trago o tema de crianças que são estupradas. Por exemplo, todo mundo pensa no cuidado com a criança estuprada, muitas das vezes dentro desse, porque não são cis, mas trazendo desse diálogo que atendem e que ainda performam a cisgeneridade a favor da família. Contudo, ninguém pensa em corpos que rompam essa performance e como defender esse corpo. Na realidade, por exemplo, homens que são estuprados na infância não vão falar que foram estuprados porque podem ser potencialmente chamados de gays porque gostaram, né? Então, há esse... E um outro lugar, inclusive, de estupro corretivo. Se você é lésbica, eu vou te estuprar, eu sou seu padrasto, seu pai, eu vou te estuprar para que você se torne o que de fato você é. Eu estou te punindo por tal característica. Ou se você é gay, ou se você é mulher trans travesti. Para além disso, tem o Gustavinho, que é uma criança trans, é um homem trans, e é uma figura, assim, das redes sociais incrível. Eu amo o Gustavinho, é muito fofo. Só que ele foi agredido por uma outra criança trans, por uma outra criança. E aí a escola negou esse caso. A sorte é que ele tem uma família que tá lado a lado com esse corpo, né? E aí, para além disso, para além que eu vou tentar apresentar também algumas soluções bem rápidas em conjunto, em conversa, e ver o que você acha também, existe um lugar também, além dessas crianças, de crianças que estão em situação de rua. Eu não me lembro aqui, mas existem milhares, não me lembro agora a quantitativa exata, mas no ano passado, uma ONG fez um levantamento e existiram milhares de crianças em situação de rua, milhares de crianças em abrigo, e que a gente sabe que o abrigo é um apoio temporário. Depois de 18 meses, essa criança possivelmente teria que sair. Para onde essa criança vai? Qual condição essa criança vai ter? Se essa criança nem família tem? E que é muitos casos de pessoas da comunidade LGBT, principalmente transgêneros, né? E aí, por que também isso acontece? Falando agora do papel da arte, que como a gente está discutindo arte, como é que cabe à arte também resolucionar isso? A primeira coisa é entender que a arte é responsável por transfobia. A arte foi cisgênera. A arte não é cisgênera, mas ela quer se cisgenerizar, né? Há uma diferença aí dentro desse contexto. Então, a arte, ela criou estereótipos do que é ser trans, criou um personagem que atualmente acabou de sair na Netflix, com um ator de comédia famosíssimo, que ele fica com uma mulher, aí descobre que é uma mulher trans, escova os dentes, coloca cloro na boca, coloca a boca dentro da privada, para poder tirar, não sentir nojo, né? Vão ter filmes de desenhos em que uma pessoa vomitou por ter nojo de uma travesti, de uma mulher trans, e isso começou a se repercutir. Então, a arte, ela também recria possibilidades. Ela não representa a realidade. Não há possibilidade da gente representar a realidade. Eu digo isso porque a Dodge Leal, na Luz Vestir, tem uma narrativa que ela fala muito bom. Somos muito importante. Somos muito ousados em pensar que controlamos a luz, como, por exemplo, operadora de luz, né? Uma mesa de luz, existe esse lugar do controle. Na realidade, a luz é uma materialidade, né? É uma materialidade viva ali, é uma materialidade que se constrói. Como é que a gente direciona a luz para inúmeras corporeidades e não corporeidades, para linguagens que corrompem estéticas ciscoloniais, né? E aí eu faço a mesma questão com a representatividade da vida. E a gente não representa a vida tal como ela é, porque existem inúmeras perspectivas. O que nós fazemos? Refratamos, refletimos, reorganizamos a realidade para poder trazer o reflexo dela. Então, nesse sentido, o que a arte tem feito para reorganizar as suas narrativas transfóbicas?
e não para humanizar os corpos, porque eu não acredito na humanização enquanto corpo trans e travesti. O exemplo disso é o Mr. Trans Brasil, porque a humanização vai me requerer tais passos. O primeiro passo é, para eu me humanizar, eu preciso ser um laboratorial da cisgeneridade. Então, eu preciso ser um corpo que vai ter uma demanda cisgênera, um corpo que vai ter, talvez, uma passabilidade e não uma possibilidade. Um corpo que tem que ser branco. Esses são os corpos possíveis da representatividade que as pessoas cisgêneras e brancas querem. Então, a gente precisa quebrar sobre a questão da humanização. Paulo Freire também fala muito sobre essa questão da desumanização, né? A gente precisa se desumanizar para entender outros lugares para além da humanização, porque ela não foi criada pela gente. Nem a ideia de beleza deveria estar sendo enquadrada na nossa cultura preta, na nossa cultura transvestigênero. Eu digo a beleza numa perspectiva ocidental, porque a beleza a partir de uma perspectiva afro, da diáspora, ela não é aquilo que é estético, é aquilo que é bondade, né? É aquilo que além de bondade, é útil, né? Que vem representado no contexto de Odara. Então, eu estou Odara, eu sou Odara, né? Dentro dessa perspectiva. E aí, continuando a linha de raciocínio, é muito importante, então, pontuar que a arte ela é um mecanismo central porque inclusive, contrariar e descentralizar essa narrativa. Porque ela vai estar pondo ali linguagens e narrativas, ela vai estar colocando ali representações cabíveis para que as pessoas cisgêneras vejam qual é a estética do nosso corpo. Qual realmente é a nossa cultura? Como você agora quer ver uma travesti? Qual é a fala que se espera de uma travesti? É possível criar uma relação afetiva com uma travesti? Como é que a arte vai mostrar isso? Como é que o documentário da Renata Carvalho, Corpo, Sua Autobiografia, nos mostra essa possibilidade de linguagem? Como é que eu, para além de pegar personagens transvestigêneros, possa pegar um personagem para além de ser transvestigênero? Quando aquele corpo ele passa a consumir muito uma determinada imagem, essa determinada imagem ela vai ser esquecida, porque ela já vai ser naturalizada. Ela já vai ser, desculpa, gente, ela já vai ser naturalizada, porque as pessoas já vão se acostumar, de certa forma, a me ver sempre falando nos espaços, a me escutar sempre, a ver a minha presença. Não vão tentar me usar como objeto para ver o gogó dela ali, o chuchu dela ali, qual é a característica masculina daquela mulher? Porque a travesti, né? A gente precisa, cada vez mais, criar na arte essa estética de família, essa estética que a nossa narrativa não é só morte. E, inclusive, o que Pose já faz. Pose mostra possibilidades de família para além da cisgeneridade. Né? O que Pose, o que um filme que saiu agora, que é Brenda Lee, O Palácio das Princesas. A Brenda Lee tem um debate importantíssimo aí, que a Brenda Lee criou o Palácio das Princesas, que era exatamente o lugar onde as travestis e pessoas em situação de HIV e AIDS pudessem ir para serem confortadas. Quais são os modelos que a gente está criando da travestilidade? Então, assim, eu acho que é um fator central dentro da arte cênica reavaliar essa estrutura de representatividade. Patrícia Hill Collins fala isso. Imagens de controle. As imagens de controle segregam e escravizam a nossa realidade. A gente tem que burlar essa imagem de controle e criar outras inúmeras narrativas diversas que não existem e que eu, para terminar aqui de falar, eu gostaria de só ler, bem rapidinho, um texto da Mara, que eu acho que faz link com o que eu acredito que seja uma estética que vá para além da cisgeneridade, que rompe até com a estética. A Dodge Leal fala sobre isso, né? Filosofia estética. Será que a filosofia está pronta, preparada para estudar o seu próprio fim? Então, assim, aí eu vou ler e aí eu volto. Se chama Trans, o nome do poema. É da Mara Moura. Olhar a alma de mulher ou a forma que lhe é externa. O pênis entre as pernas. Os pelos. Pelos pelo rosto. Sinto ojeriza quando vejo rijo. Falo que me veio com falha. Avalio o alívio que haveria ao ver-me livre deste filho, ao ver a vulva no espelho,
sem empecilho. Quando ao rapaz apraz-se olhar mulher, e o músculo que há lhe traz o asco, atroz seria opor-se ao próprio corpo, e ter da mão alheia só o soco. Agatha, você foi maravilhosa, muito obrigada, assim, sem palavras, sério, foi muito bom. E, assim, algumas coisas que você me fez pensar foi muito, né, além do que eu já tinha pontuado da questão família, mas que quando, no imaginário, né, quando a gente pensa em família, nessa família tradicional, né, que os conservadores prezam tanto, é uma família branca, onde tem pessoas cis, heterossexuais, e tudo que vai contra isso é muito rechaçado, né, muito marginalizado, né, então... E assim, também me faz pensar que o homem branco cis hétero tá ali como eixo central, né? Como no topo, né? Realmente nessa cadeia assim de opressão, né? Ele tá ali naquela posição de controle, né? Principalmente quando eu penso na questão da família. Então, realmente é importante a gente quebrar essa lógica de família e construir outras, né? Que vão além disso, né? Porque é só assim que a gente vai entender, porque realmente, né, a família ela tem esse mecanismo de realmente oprimir corpos e marginalizar, né, principalmente a comunidade LGBTQIAP+, mas assim, pessoas pretas também, né? Enfim, então o que você disse realmente fez muito sentido, foi muito bom, agregou bastante. Agora a Alana quer falar. Olá, boa tarde. A sua fala foi perfeita, eu só tô ouvindo aqui e digerindo tudo que foi falado, porque esse tipo de discurso que faz a diferença, sabe, na mente, que desenvolve isso, ainda mais quando a gente está num contexto de colégio, de estudo, onde são adolescentes vivendo juntos, vários adolescentes de vários lugares, não é Cefet, né? E isso é muito importante e é muito... deixa meu coração quentinho a gente ter esse lugar, sabe? Para trocar essas experiências até. E o que eu queria falar mesmo, fazer uma pergunta sobre, assim, a gente aqui, como estudante de uma rede federal, estamos em vários lugares, temos várias experiências, várias vivências, e o que a gente percebe muito são as expectativas colocadas em adolescentes em geral, mas em adolescentes da comunidade LGBTQIA+, é muito mais, sabe? Umas expectativas de como, por exemplo, um menino trans deve agir, como ele deve ser visto, sabe? Na comunidade. E é complicado, né? Porque a gente tem essas caixinhas que são sempre... a gente é sempre forçado a ter que se encaixar. E, tipo, esse movimento de, tipo, não vamos, não, tchau, caixinha. E eu queria saber como isso é visto, né, por você. O que você tem a dizer sobre isso? Acho que antes de eu falar sobre o que eu tenho a dizer, eu quero deixar o Bruno falar, porque eu acho que o Bruno ele teve esse contato com, inclusive, ser professor com, e aí depois eu complemento uma coisa na minha perspectiva enquanto corpo trans. Se quiser falar, Bruno. Eu estou aqui aprendendo com vocês. Está sendo muito interessante. Eu tenho pensado muito nessa questão central da conversa, né? E aí fica um pouco assim, com todas as referências que a Agatha traz, né? Tão presentes, assim, com tanta força, com tanta legitimidade, né? Tudo que a Agatha nos fala, a gente fica com a cabeça fervilhando e pensando, mas, acima de tudo, querendo conversar, né? Então, eu fico pensando um pouco, enquanto um professor que já venho de uma trajetória de alguns bons anos aí dentro de escolas, né? Escolas municipais, de vocês é um centro federal, mas, enfim, entendendo um pouco dessa dinâmica e percebendo a dinâmica
tão difícil que foi o Cefet há muito pouco tempo atrás, né? A gente acompanhou a trajetória de vocês para quebrar, de fazer uma ruptura com esse pensamento, acima de tudo, violento e muito desinformado, preguiçoso, né? E vocês vêm vencendo nesse sentido, e acho que a conversa de hoje é mais uma ação nesse sentido. Eu estou pensando aqui, a partir do que a Agatha traz, do que vocês perguntam, por exemplo, foi levantada uma questão central da família, né? Que é tão importante, né? O que é a família dentro de uma escola, né? A família é sempre muito requisitada a estar na escola, vamos comunicar a família, é algo que nesse momento se apresenta de uma forma sempre muito de um modelo, né? A gente tem um modelo de família, que não é o modelo que a gente vive, né? Cada um tem uma possibilidade de existência em família, só que muita gente silenciada e apagada, porque a família tradicional é uma só. E é isso que estão tentando fazer com que a gente engula, que a gente goela abaixo essa família. Como é que vocês, então, a questão da família, eu estou aproveitando porque a Lavínia fez essa abordagem. Mas como é que vocês, enquanto alunas e alunas desse espaço, nesse momento, nesse contexto político, como é que vocês estão pensando, através da arte, fazer algumas dessas transformações, né? A Agatha trouxe referências importantíssimas aí de séries, de filmes que precisa ver, né? Essa busca da compreensão como a arte cis, né? De uma arte que é transfóbica a todo momento, mas como é que vocês, enquanto coletivo, estão, de alguma forma, tentando romper com as normatividades, né? Num trabalho que vai precisar criar uma visualidade performática menos cisnormativa, né? De que forma vocês vão, então, através da ação de hoje... Na verdade, o questionamento para vocês, para a conversa como é que está sendo a trajetória de vocês? Né? Como é que lidar com um núcleo de arte e cultura? De fato, como vocês podem conversar? Como é que vocês podem pensar isso através da arte? Seria um pouco essa a provocação. Ia ler um texto aqui da Jota, mas acho que eu vou enviar para vocês depois, para vocês fazerem uso dessas obras. Mas é um pouquinho disso. Como é que tem sido essa trajetória de vocês enquanto um coletivo? Vocês são oficialmente reconhecidos e reconhecidas nesse espaço enquanto um coletivo. Enquanto coletivo, o que é possível, Lavínia? O que é possível, Alana? Então, mês passado, né, a gente estava em Outubro Rosa, e isso foi um dos exemplos mais esdrúxulos que a gente tem, né, sobre essa cisnormatividade, porque a gente fez um post no coletivo, o CEFEM, né, o coletivo feminista, sobre o Outubro Rosa, e as referências que a gente tem são Outubro Rosa para mulheres cis, mulheres brancas. E isso mexe muito comigo, porque é de uma exclusão tão grande. A gente não vê discursos, materiais, informação para outras pessoas, sabe? Então, a gente fez o post, procurou outras fontes que fugissem dessa exclusão das pessoas trans, dos homens trans, e a gente sempre procura, sabe, não excluir, porque assim, a gente estava no contexto, no Instagram, do coletivo feminista, mas a gente não pode deixar de incluir essas pautas, porque elas vão bater de frente com pautas feministas também. Então, é isso. Isso a gente vai de pouquinho em pouquinho, né? Mas a gente está procurando, sim, incluir essas pautas. Sim, e para complementar o que a Alana falou, foi muito importante, porque quando você atua no coletivo, você tem uma construção coletiva, né? Então, um vai ajudando o outro, e é justamente isso, né? A gente construi uma perspectiva de mudança conjuntamente, né? Até porque se a gente não fizer isso, só prezar pela nossa individualidade, primeiro que a gente não vai estar lutando efetivamente, né, para sanar um problema, e segundo, a gente não, além de estar essa questão da individualidade, a gente também vai excluir
vivências e corpos e trajetórias, e isso é extremamente problemático, né? E uma coisa que me faz pensar muito, eu sei que eu estou voltando um pouquinho na questão do gênero, mas, assim, me faz pensar em uma coisa que a Rita Von Hunt disse sobre a Simone de Beauvoir, né? Que não se nasce mulher, torna-se uma. Então, o que vai te tornar mulher não é a sua não a maneira como você se identifica, né? A maneira como você se enxerga no mundo, mas sim os códigos de conduta que são instituídos, né? Você gostar de rosa, você brincar de boneca, você, enfim, né? Tantos códigos assim que são instituídos e que ferem muito a gente, né? Então, a arte, ela também, eu tenho que entender que a arte também ela pode servir como um instrumento de dominação, sim, né? Mas a gente tem que pensar na arte também como um instrumento de resistência, né? Porque em si, na essência da arte, ela não tem esse caráter de dominação, sabe? Mas a partir do momento em que grupos específicos utilizam isso para dominar, acho que daí que vem o problema, né? Então, cabe a gente realmente fazer esse trabalho coletivo, né? E, enfim, a arte tem esse papel mesmo de resistência, da gente incluir os nossos corpos e falar da nossa trajetória, né? Sair dessa posição sempre de estar à margem da sociedade, sabe? Falar realmente de quem nós somos, né? Então, e de quais espaços e quais espaços a gente quer atingir realmente, né? Então, por exemplo, eu, enquanto uma mulher lésbica, nas mídias, assim, né, no meu processo de identificação, eu nunca encontrei uma imagem positiva das mulheres lésbicas, sabe? E isso me dava um medo, porque eu sempre pensava, nossa, é uma coisa tão ruim, então como isso acontece, sabe? Então, assim, é realmente pensar na arte para além, né? Para uma questão positiva mesmo. Só Agatha, rapidinho, só acrescentar aqui rapidamente, né? E quando você fala todos esses corpos, né? São todos esses exercícios de corporalidades mesmo. Você trouxe para a gente, muito bem lembrada, a questão da Simone de Beauvoir, né? Da célebre frase, uma obra importantíssima que todo mundo precisa conhecer: não se nasce mulher, torna-se mulher. A Letícia Nascimento, professora Letícia Nascimento, professora da Universidade Federal do Piauí, travesti, vai trazer na sua obra Transfeminismo, ela traz uma frase de Sojourner Truth. A Sojourner, ela foi uma mulher no século XIX, né, uma mulher preta, cis, que faz esse questionamento numa reunião de mulheres, né, e ela diz: e não posso ser eu uma mulher? E interessante que todo o discurso da Sojourner está publicado pela Jaqueline Gomes de Jesus, é interessante que vocês possam ler também, que é uma doutora travesti, e a Letícia, na sua obra, vai fazer, ela pega a frase da Sojourner e aciona o poder nessa relação. E não posso ser eu uma mulher, né? Uma travesti negra de axé. Então, ela aciona essa discussão que faz com que a gente pense, então, já que Lavínia falou, né, de todos os corpos, em todas as corporalidades, né? A Letícia vai trazer para a gente a noção de outreiridades, né? Porque Simone de Beauvoir vai dizer do ser em si, né? O homem é o ser em si, a mulher é a outra parte desse ser. Então, se a mulher é a outra parte, quem é a Letícia? Quem é a Agatha, que acaba sendo a outra da outra da outra, né? Essa existência travesti. Então, é importante pensar nessas relações, mas indicando as obras e divulgando duas autoras travestis extremamente importantes para essa discussão também. Muita coisa para falar, gente. Vai até que horas? Posso botar minha colher aí? Deixa eu botar. Pode botar a colher. Botar minha colher lésbica aí também? Pode colocar qualquer coisa, amiga. Como professora lésbica da instituição, falar também, como coordenadora do Núcleo de Arte e Cultura. Oi, Flávia, que prazer, que ótimo. Gente, é uma alegria, o sentido da gente estar fazendo as coisas na escola é isso que está acontecendo hoje, né? É esse encontro com protagonismo estudantil, com as presenças maravilhosas. A gente está aqui no Zap da galera das internas, Agatha e Bruno, tipo assim, tá todo mundo declarações de amor, assim, rasgadas para vocês dois, assim, sabe? É de um prazer maravilhoso, e também ver as nossas alunas
muito potentes, com uma argumentação forte, com um posicionamento, com um fortalecimento interno. Essa é a nossa função, né? Eu falei, eu já posso morrer, mentira, tá? Não posso ainda não. Mas, assim, é para isso que a gente está fazendo. Então, essa minha fala vem também corroborar essa importância de trazer esses assuntos no ambiente escolar, em todos os níveis, né? No nível do ensino médio, na graduação e na pós-graduação. Um acento forte que a gente tem aqui no Cefet é justamente essa verticalização do ensino, né? Então, a gente atua em vários níveis e como é importante quando a gente consegue produzir esse contexto a partir da arte e da cultura que recebe de verdade, né? de mesmo, com todas as tensões e com todas as dores e delícias de sermos quem somos, né? E de não termos censura no que somos e de termos espaço para sermos o que somos e como desejamos, que o nosso desejo não seja interditado, parado de jeito nenhum, né? E que a gente possa produzir aliança nos nossos diferentes pertencimentos étnicos, raciais, de gênero, sexualidade, de localidade, de classe, né? Tantos marcadores que nos atravessam. Para nós, essa é a função do Dia do NAC, assim. Então, para deixar essa mensagem também para todos os convidados, ex-convidadas, as ex-estudantes que estão aqui presentes hoje, para vocês encontrarem na gente aliados. A gente está nessa luta, é essa briga que a gente quer comprar, e a gente sabe que é uma briga, e a gente sabe que a instituição também adoece, né? E o trabalho que a gente precisa fazer de sensibilização dos nossos colegas que não estão acordados para isso, né? E nas muitas instâncias, na pauta antirracista, na pauta antiespecista, anticapacitista, né? Antissexista, e todas essas opressões que nos atravessam. Então, eu queria muito, assim, talvez já me encaminhando para o final, antes de vocês fazerem as considerações finais, deixar essa mensagem, né? Já que o Bruno provocou a gente, né? O que a arte e a cultura no Cefet e a partir do Núcleo de Arte e Cultura podem fazer. A gente quer ser aliados, a gente quer que o desejo de vocês tenha espaço, que vocês tenham um espaço fortalecido, coletivo e na luta por uma sociedade mais justa, epistêmica, étnico, racialmente, de gênero, de sexualidade e de classe. Então, muito, muito, muito obrigada. A gente está aqui, coração em festa de vocês estarem aqui. Vocês que vão terminar, hein, a mesa, porque agora, daqui a pouco, a gente vai ter um sarau. Assim, bem rapidinho. É só para ainda sobre essa questão do coletivo e tudo mais. Para mim, a função de existir o coletivo é essa, né? A gente fazer um espaço de troca. Eu não faço parte do coletivo LGBTQIA+, mas convivo com muitas pessoas da comunidade, então, assim, realmente, por isso que eu tô até quietinha aqui, só apreciando vocês falando, porque a gente aprende muito. Uma coisa que a gente fala sobre o intuito de existir os coletivos é essa. E para mim é uma honra estar aqui escutando vocês, estar participando desse evento junto com a galera do NAC também, porque realmente a gente consegue ter espaço para trabalhar sobre essas coisas, sabe? E levantar essas considerações. É muito bonito a gente fazer isso. E, bom, na verdade, quando a gente estava mais na CPEX, umas coisas que a gente tem observado, a gente tem feito muitos eventos online e fazendo participações dos coletivos online mesmo, devido às circunstâncias. E, para mim, ver as pessoas se abrindo, sabe, tendo essa sensação de que existe um espaço para elas fazerem essa troca, para mim vale a pena todo o esforço, todo o trabalho que a gente tem aqui, sabe, porque é isso, né, ainda mais dentro do ambiente escolar, que muitas das vezes
é tomado também como um lugar de opressão, devido a tudo que a gente falou aqui, né, sobre todos os elementos, mas fazer parte da instituição e fazer esse movimento contrário é muito importante para a gente. Sim, inclusive, falando um pouquinho mais sobre os coletivos, é realmente o que todo mundo já disse aqui, né? Um espaço de troca, né? Em que muitas vezes a gente para a gente pode parecer algo que passa despercebido, né? Que a gente nem tem consciência, a gente acaba errando e o outro vai lá e dá aquele toque, sabe? A gente tem um espaço de troca muito grande, assim, sabe? Então, eu acho muito necessário, assim, a gente está construindo esses espaços, assim, dentro da escola, né? Então, é isso, assim, muito obrigada, pessoal do NAC também, que promoveu esse evento maravilhoso, muito obrigada ao Bruno, a Ágata também maravilhosa, a Alana também, que fez colocações incríveis, a todo mundo que está aqui, né, com a presença de vocês, então, muito obrigada. Maravilha, queridas, querides, vocês são tudo de bom, é uma lufada de energia, né? E aí a gente já vai fazer a nossa transição para um encerramento festivo, né? Então, as pessoas animadas, as professoras de dança animadas, Flávia Meirelles e Tatiana de Oliveira, apareçam aí, porque a gente tem uma super surpresa, que hoje, 5 horas da manhã, eu já estava chorando, assim, com essa surpresa, que os professores de música e a professora de teatro, Daniela, o Alberto e a Ana Paula, fizeram para nós, né? E aí também, depois que a gente vira esse momento aí da surpresa, que é uma surpresa curtinha em vídeo, eu acho que a gente podia, sei lá, quem puder abrir a câmera, a galera que também está na técnica puder abrir a câmera. É um momento agora, assim, da gente celebrar, estar juntos, né? A gente pensou algumas coisas de botar música, de declamar poesias, tem uma galera aí que já está na agulha, assim, que vai querer fazer coisas, porque esse é o sentido, assim, né, da gente estar junto, assim, ó, a galera já está abrindo. Muito bom. E aí, a Renata vai passar, né? Ah, Dani está dizendo aqui que pode passar a nossa surpresa. Posso só fazer uma palavra de agradecimento aqui? Claro, com certeza. Para a gente não encerrar assim, então agradeço mais uma vez. Fiquei muito feliz de ver você aqui, Flávia, assistir a mesa pela manhã. É muito representativo para essas pessoas que estão aqui ter você liderando, pensando um movimento como esse. Parabéns pelo que você faz. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Obrigado, Ana Paula, também. Super obrigado, Ágata do meu coração. A gente vai, a partir de agora, pensar em outras coisas também e torcendo para que a gente possa, em um momento muito em breve, estar presencialmente, né, com nossos corpos e nossas corpas presentes, trocando, co-criando, que eu possa levar as coisas que eu produzo com meus alunos e alunas, que a Ágata possa vir fazer oficinas com a gente, que hoje seja celebrada a possibilidade de um processo de alinhamento de verdade, né? Da gente construir fronteiras, né? E não ficarmos tanto nas nossas caixinhas, mas que a gente provoque essa aliança e que nossas diferenças sejam potência sempre. Obrigado, um beijo. Com certeza. Quero agradecer também, rapidinho, o convite. Queria agradecer a Flávia, ao pessoal do coletivo, a Lavínia, que fala? Lavínia. A Larissa também, que falou algo muito importante aqui também. E teve era a Alana, né? A Alana, que também trouxe uma contribuição muito importante, assim, para a gente estar conversando. E, obviamente, também ao Bruno, assim. Sem nem o que falar depois do que falou, assim. Mas eu acho que o que está acontecendo aqui é uma possibilidade realmente de vínculo, né? Porque enquanto a cisgeneridade, a heterossexualidade, branquitude, etc, forma o seu pacto, a gente também tem que fortalecer o nosso, né? Que é ir contra. Então, aqui já é um vínculo, né? Então, assim, tudo está aqui criando, co-criando, pensando, que a gente realmente possa estar presencialmente para poder ver, sentir os nossos corpos, sentir as potencialidades que a gente pode ter com ele, imaginar, fabular.
tudo que é de mais gostoso e possível, assim, dentro que a arte a arte, a cultura, enfim, possa nos proporcionar. Maravilha! E nós temos 8 campi no Cefet, hein? Tem muito espaço, tem estado do Rio todo representado aqui e que a gente precisa ocupar e que vai estar sempre aberto, o Núcleo de Arte e Cultura vai estar sempre aberto para todos que chegarem, para a gente fazer alianças frutíferas, né? Também queria deixar um grande agradecimento a toda a equipe do NAC, sabe? A galera está realmente botando uma energia muito linda, sabe? Os professores, as professoras, servidores, desde o início, e tem sido uma gestão muito colaborativa, muito participativa também entre nós, todo mundo pegando a mão, sabe? Então, eu queria realmente, do fundo do meu coração, agradecer cada uma de vocês que são preciosidades dentro da instituição, tá? E aí, agora, Dani... Gente, Flávia, deixa eu só... Felipe, gente, desculpa. Rapidinho, 30 segundos, rapidinho. Vai. Só para agradecer também a todo mundo que estava assistindo, a todo mundo que participou, Lavínia, Larissa, especialmente a Agatha e ao Bruno, que aceitaram estar aqui, que toparam, a professora Ana Paula, que indicou, o Bruno também, a Madu, que indicou a Agatha, eu não conhecia e foi maravilhoso, eu só fiz essa articulação, a Lana também, que fez colocações maravilhosas, foi muito rico e eu achei tão incrível a Agatha trazer o teatro e a dança para a gente pensar sobre gênero, a relação com o espaço, sabe? Que eu acho que isso só agregou mais ainda ao motivo, vamos dizer assim, da gente estar aqui junto e também já puxando para esse encerramento com o Sarau. Maravilha. Para quem não sabe, Felipe é o braço do NAC também no PPR, né? Que é pós-doutorando lá no Programa de Relações Étnico-Raciais, onde eu dou aula, e ele é pós-doutorando também. Então é uma alegria assim, você ter somado junto assim, com essa energia linda. Então vamos lá, né? Vamos ver a surpresa?